Pronto. Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao mês de fevereiro. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2019. E esse é o mês que foi o Senhor quem fez isso. Foi Ele que fez esse mês, esse dia, esse mês, as horas. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E que esse seja um mês de fé, um mês de firmeza, de força, que nós possamos sermos fortificados em todos os F de força, de fortificação do Senhor nas nossas vidas. E nós, como é que nós recebemos essa fortificação? Atentando para a palavra de Deus. Nesse mês de janeiro que passou rápido, o que nós já aprendemos com a palavra do Senhor? Em meio ao culto aqui, teve coisas que eu não anotei. Eu costumo sempre estar anotando, porque a minha mente eu não lembro. Eu estou ouvindo receita de culinária, essas coisas, eu tenho que anotar, porque depois eu não lembro. Eu tenho um caderno lá de culinária. Acho que todas as mulheres por aí tem algumas que fazem a olho. Mas eu vejo a quantidade, é 3 xícaras, meia xícara de óleo, é isso? Eu tenho que ter essas medidas, porque quando eu vou utilizar eu tenho que saber. Então, mas mesmo assim, nós, em relação à palavra de Deus, Deus já tem falado. E às vezes nós devemos estarmos mais atentos à palavra do Senhor. Para que a gente não faça um culto de costume. É um costume meu, quando as pessoas iam na missa, que a missa era feita em latim, então as pessoas lá não entendiam, mas eu fiz a minha obrigação. Não é, a vida cristã não é isso aqui. Deus tem renovação, tem coisas boas para nossas vidas. E às vezes você tem que estar atento. O que foi que o Senhor falou? Entre algumas coisas que eu aprendi já nesse ano, nas pregações aqui, tem muita coisa que eu nem fiz anotações todas, mas assim, logo no começo as pregações é para não contar o seu segredo para o inimigo. Não conte o seu segredo para o inimigo. É igual você ficar com essa cara aí, eu tô assim, não sei. O inimigo fala, agora eu vou cutucar mais ainda, vou mandar mais. Não, você tem que não conte o seu segredo para o inimigo. Deus falou com você? Guarde a palavra do Senhor, se fortifique no Senhor, peça orientação. E uma outra coisa assim, para nós evitarmos de contarmos, isso aqui está tudo, essa parte, de evitarmos de falar coisas desnecessárias. Eu acho que tem mais isso com mulher, né? Mulher que é mais assim, que gosta de contar, e acontece uma novidade, e aí vem uma novidade, né? E chega flores, e esse mês de fevereiro é um mês especial para mim também. Para mim, porque nesse mês de fevereiro, esse mês, o próximo dia 11 de fevereiro, é quando eu vou completar, nós iremos completar 7 anos de casado. Entendeu? Então, eu peguei um texto hoje, que é um texto sobre casamento. Nós vamos lermos em João, capítulo 2, a água feita, as bodas em Canaã, a água feita em vinho. Então, é um mês. Eu fiquei pensando em uma palavra, falei, mas não, a palavra boa do Senhor é sobre aquilo que o Senhor já nos deu, as transformações que o Senhor tem feito e o que Ele tem feito. Então nós devemos estarmos atentos, aprendendo a palavra do Senhor. E o que é que Deus vai falar hoje com você, comigo também, porque o Senhor cada dia vai falando e Ele revela em dado momento, no momento que você está na presença do Senhor, Deus revela algo para você. Algo, uma parte do hino, uma parte da escritura, um trecho da palavra, quando diz, não conte seu segredo para os outros, entendeu? Não conta. Isso aí você tem que se ligar, se você é uma pessoa que costuma fazer isso, algumas coisas assim. Mas nós vamos lermos aqui a palavra do Senhor em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2. Nós vamos lermos do 1 ao 11. A palavra, toda vez que a gente vai ler um texto, fala, essa palavra é muito lida. Sim, pelos crentes. Os crentes que leem, meditam na palavra, em vários lugares, são lidas, mas tem um momento que Deus vai revelando coisas mais. Então você pode continuar lendo. Se você ler essa palavra aqui, se você for ler mais vezes, o Senhor vai te dar revelações mais dentro dessa palavra. Porque a palavra de Deus é assim, ela é viva, é eficaz e ela é poderosa. E a palavra de Deus é transformadora também.
E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metrestas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. Ele disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa palavra é maravilhosa, a palavra do Senhor, que é muito importante. É uma palavra para nós estarmos refletindo sobre milagre. O que é milagre? Milagre é milagre. Milagre, o Deus está pedindo para você que você tenha fé. Igual a gente está falando que o mês de fevereiro, o mês de fé, né? Não, você tem que ser otimista, né? Tem gente que tem aquelas autoajuda, você tem que ser otimista, você tem a obrigação de ser otimista. Mas tem gente que faz parte da natureza da pessoa. Não já viu pessoas que não... Ela é assim, todo mundo tem um jeito, né? Tem uns temperamentos, tem uns fleumáticos, sanguíneo, colérico, e assim, são os temperamentos melancólicos, aquela melancólico, né? A pessoa já nasceu assim, mas... E quando a pessoa fala, você tem que ser otimista, você tem que ser otimista. É o que as pessoas dizem, algumas pessoas dizem. Mas aqui uma coisa que Deus está pedindo, Ele está falando, seja otimista, Messias. Não, Ele está falando, tenha fé, Fernando. Tenha fé, Meriartes. Então, você tem que ter fé. Então, para ocorrer um milagre, precisa de esse ingrediente que é a fé. E é o único jeito que a Bíblia diz que a fé vem. Como é que você adquire a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é assim que a fé vem. Você quer ter fé? Senhor, aumenta a minha fé. Os discípulos pediram certa vez, Senhor, acrescenta-nos a fé. Então você pode orar pedindo a Deus para Ele acrescentar a sua fé. Só que quando nós lemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E é muito importante você estar se fortificando na fé. Na fé no quê? Na fé na palavra de Deus. Confiando na palavra do Senhor. Então nós vemos o seguinte, que você pode pedir, mas você tem que se dedicar. Quando a gente tira um tempo, nós viemos cultuar, nós estamos aqui cultuando. Devemos estarmos atentos. O que o Senhor vai falar comigo hoje na palavra? O que é que o Senhor diz? E a palavra diz, se hoje ouvires a sua voz, não, se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Não endureça o seu coração. E entra aqui, eu já vou voltar para o casamento. Mas veja bem, que a gente entrou nesse termo fé, que a fé, você não compra a fé, ninguém pode orar, vamos lá pedir um pouco de fé para alguém. Não, você que tem que buscar essa fé, a fé na palavra de Deus, confiar no que o Senhor tem para você. A fé não depende do seu sentimento, mas depende de você estar firme. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ainda tem alguns ingredientes da fé, que eu vou ler aqui, só para você ver. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 2 diz, 4:2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a pregação da fé nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Você já viu?
A fé, você tem que fazer essa mistura de fé com a palavra. E quem vai fazer essa mistura? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas você tem que crer. E diz também a palavra do Senhor que é que se com a tua boca confessares, você ainda precisa confessar com a palavra de Deus. Então, o otimismo é fé. Deus está pedindo fé. Quando você tem fé, fé em quem? Fé em mim mesma? Aí eu preciso acreditar em mim. Não, você tem que acreditar no Deus, nos Deus dos milagres. E nós vamos lermos aqui, damos continuação, nesse relato, nesse texto bíblico, que ocorreu uma festa, as bodas em Caná da Galileia, a água feita em vinho. Então foi um milagre, né? Quando nós vemos o que é milagre, milagre é coisa impossível. Milagre é só Deus quem faz. Um machado boiar. No Antigo Testamento que tem que alguém, Eliseu lá fez um machado boiar. Isso é coisas impossíveis. Como é que você, um peso boiar na água? Então milagres é Deus que faz o milagre. Quem realiza o milagre é o Senhor. Mas o que Ele pede em nós é a fé. Né? Então nós vemos, e algumas coisas, alguns ingredientes aqui que nós vamos estarmos estando atento à palavra que nós estamos lendo aqui. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Então nós vemos como é importante nós estarmos convidando Jesus. Quando você convida Jesus, tem lista de casamento aí que não vai muita gente, porque, olha, a gente não tem condições de, vamos chamar 150 pessoas só, outras assim. Mas entre todos os convidados, um convidado que não pode faltar na sua vida é Jesus. Convida Jesus, coloca Ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar, tudo que você for fazer, mesmo que for uma coisa pequena, Jesus, vai na frente. Jesus, vamos comigo. Senhor, me orienta. Tem alguma cilada aí? Tem alguma coisa oculta, Senhor? Eu não estou vendo, mas o Senhor vê. O Senhor é maravilhoso. Quando você chama Jesus em primeiro lugar, e Jesus faz parte da sua festa, do seu casamento, da sua vida no dia a dia. Então, nós vemos que Jesus foram convidados também. Essa casa onde ocorreu essa festa, provavelmente seja um parente da Maria, da mãe de Jesus, ali parente, que convidou Jesus e convidou os discípulos também, que Jesus foram. Porque nós vemos aqui pelo relato, parece que Maria tinha, assim, sabia o que estava ocorrendo lá. Então foram convidados. Então quando a Maria percebeu que não tinha vinho, ela chegou e falou para Jesus, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, olha, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Gente, veja bem, quando também for falar as coisas, fala para a pessoa certa. Está com problema com a situação, não adianta você colocar no WhatsApp, olha, eu estou com problema, tal. Nós vemos que o costume dos casamentos, as festas demoravam semanas, né? Uma semana, não sei se 6 dias, 7 dias, não sei, mas que demorava uma semana. Então era uma festa que, já pensou, quanto tempo você ia estar se preparando para fazer uma festa hoje, quando nós vamos fazer um culto de ação de graça, você quer fazer um bolo, fazer uns pão com carne louca, com batatinha, então você fica ali preocupado se não vai faltar coisas, se vier pessoas bastante, se vai ser suficiente. E uma festa que dura semana, como que não deve ter sido assim, a preparação, os noivos, o tempo, vamos se preparar para essa festa. Mas ocorreu alguma coisa que eles não pensaram que talvez calculou errado, ou veio mais gente, ou as pessoas estavam com mais apetite. Quem vai na festa vai para comer. Vai para comer. Você vai para a festa para quê? Para ficar lá parado? Não, a gente vai convidar de uma festa, você vai para comer, se alegrar, beber, tomar refrigerante, suco, o que tiver lá. Então as pessoas foram nessa festa e estavam comendo. Jesus também. Importante também, que Jesus não era antissocial. Jesus ia em festa. Tem gente que fala, mas o crente não pode ir. Tem que ir sim, tem que ir nas festas que for convidado, um casamento, uma festa,
sabe? Você tem que ser luz onde você estiver. Então, e foi nessa festa que vai ocorrer o milagre. Então, quando a mãe de Jesus falou para Jesus, não tem vinho, ela veio. Sabe quando alguém vem para brecar uma situação? Sabe quando o seu carro está em disparada? E você perdeu o controle? Vem e breca ali, porque pode ser uma destruição. Ou uma bomba, né? Nós vemos aí que quando tem ameaças de bomba, vem aquelas pessoas que são preparadas para desarmar as bombas e entra lá e consegue desativar a bomba. E era uma situação que ia ser muito envergonhosa para o casal. Nós vemos assim, casamento é uma coisa, uma bênção de Deus. Mas o primeiro ano de casamento é um tempo muito difícil. E já pensou como mas o primeiro dia, as dificuldades aparecem depois, algumas coisas. Mas no começo do casamento, primeiro dia, sonho do casamento, está se realizando, tem todos aqueles sonhos e nós vemos o seguinte, vai ficar lembranças boas, mas já pensou na vida desse casal? Que lembrança que eles iam ter? Que lembrança que eles iam ter? Nesse casamento, de repente, se tem alguma pessoa fofoqueira, acabou o vinho, aí chega já fala, gente, pode ir para suas casas, vão embora para suas casas aqui que a festa acabou. Se foi ao terceiro dia, ao segundo dia, não sei que hora que acabou o vinho, se foi no quarto dia, olha, pessoal, lembra, imagina na festa, tem umas pessoas que vão na festa ali só para comer, estão sentados nas mesinhas lá, e o servente, olha, vocês podem ir embora, porque acabou, não tem mais, acabou. Pessoal, porque tem gente que tem essa sabe, aquele desejo mesmo de transmitir notícias ruins. Notícias ruins, olha, você sabia que tal pessoa está assim, está com câncer. Olha, já pensou? Tal pessoa está assim, parece que a pessoa... o pessoal dizem que notícia ruim corre rápido, né? Quando é notícia boa, você vem saber, mas não é tanto. Mas notícia ruim, tem pessoas que têm o prazer. Olha, bem que eu sabia. Ele começou, acho que esse casamento não era de Deus, não. Começou a festa, começou a festa, isso aí, Deus não está nesse negócio, não. Deus não tá, porque as pessoas de fora, pessoas assim. Tem pessoas que é assim, tipo, olha, esse projeto não era de Deus, não, tá? Esse projeto, porque não está dando certo, entendeu? Tem gente assim, mas nós vemos aqui como Maria, sábia, ela estava ali, e às vezes você está até em um lugar, numa repartição, numa festa, numa empresa, você está estudando, está num lugar, acontece uma situação terrível, assim, alguma coisa mal, e você está lá, e você está para desarmar a bomba. Você está para desarmar essa bomba. Você fala, tem solução sim. Você chegar no meio e falar, não existe solução. Jesus está aqui. Jesus foi convidado. Jesus está aqui. Então, quando elas vão lá e falam com Jesus, a Maria chega e fala para Jesus, não tem vinho. Aí Jesus diz assim no versículo 4, está escrito, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, tem gente que se desanima. Mas não é chegada a minha hora, agora eu vou parar. Gente, não é hora de parar, nunca parar. Quando nós falamos em fé, você sempre prosseguir. Prosseguir, continuar. Lembra daquela mulher cananeia que ela procurava, que ela tinha a filha dela, e ela vinha correndo atrás de Jesus, gritando, e os discípulos já tinham mandado, Senhor, despede essa mulher aí, que ela vem gritando, vem incomodando, pessoa gritando, não é tão ruim, pessoa com aquela gritareira, a gente mesmo gosta, assim. Você daqui, a gente ouve, lá do outro lado do rio ali, a gente vê briga ali na rua, daqui dá pra ouvir, nossa, que coisa chata, né? Briga, e às vezes assim, mas essa mulher vinha correndo atrás de Senhor, socorre-me, e Jesus nada. E ela chega, quando ele chega, nós vemos como foi o tratamento de Jesus. Ela chega, se prostra diante de Jesus e fala assim, Senhor, socorre-me. E ele fala, eu não fui enviada a outros, fui enviada só ao povo de Israel. Aí nós conhecemos o relato, o que é que diz, mas ela insiste, quando ele fala,
quando ele fala algumas outras palavras, ela não desiste diante das palavras de Jesus. Ela falou, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem. Aí Jesus viu a fé dela. Falou, mulher, grande é a tua fé. Vai! E vai ser feito conforme você pediu. Então, vale a pena você insistir na presença do Senhor. Mesmo quando Ele disser para você alguma coisa que você entenda que não é o tempo, alguma coisa assim, mas continua. Porque quem anda na presença do Senhor, quem pede, recebe. Jesus mesmo falou na palavra dele, nos ensinamentos dele, que quem pede, recebe. Então, nós vemos aqui, qual foi o mandamento de Maria. O único mandamento que nós encontramos na Bíblia de Maria, se você não sabia, você vai saber hoje. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Esse é o mandamento dela, para fazer tudo quanto Jesus disser. Esse é o mandamento dela. E aqui foi o que ela disse para esses empregados. Provavelmente Maria estava ali na parte da cozinha, onde é que tinha as comidas, né? Quando nós vemos que tem as festas, tem um lugar que tem a comida, às vezes está orientando a servir, tinha os serventes, e estava a comida ali. E, gente, tem coisas que não é para você passar, como pastor e como pessoas, para gente pequena. E como diz que na festa, tem pessoas que estão ali só para comer. Tem pessoas que vêm à igreja, ela só vem para assistir o culto ali, ficar ali sentadinho, e dali ela levanta e ela vai para casa. Você não pode passar problema para a pessoa. Tem pessoas adultas, eu já vi isso, acho uma coisa, passa problema para a criança pequena. A mãe está com um problema sério e chega para a criança de 3, 4 anos. Olha, teu pai está assim, está assim, está assim. Você está jogando um fardo em cima da criança. Não é para fazer isso. Quando nós temos situações, você tem que procurar as pessoas certas para você falar de problema. Não adianta você chegar, igreja, eu vou comunicar aqui para vocês que acontece. Tem coisa que é top ficar na cozinha. Vamos resolver lá na cozinha o que é que está acontecendo. Na reunião, no grupo de pessoas maduras, pessoas, não, nós vamos nos reunir, nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor, e o Senhor tem solução. Tem coisas que não é para levar para a igreja, entendeu? Porque a pessoa está só para, na festa assim, só para, vai passar a vida assim, só vai vir na igreja, cantar no ensino, receber oração. Tem pessoas assim, mas situações difíceis, eu estou falando em casa, situações que você não tem que espalhar para a sua família toda. Você sabe muito bem que Jesus tinha 12 discípulos, mas na hora de alguns momentos ele utilizava 13, assim, os mais chegados, né? Pedro, Tiago e João, em várias situações, porque os outros às vezes não estavam preparados para aquilo. Mais 13. Então nós vemos aqui, quando Maria disse assim, o mandamento de Maria aqui foi, fazei tudo o que ele vos disser. Então, versículo 6. E estava ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, em cada uma cabia 2 ou 3 metrestas. E disse-lhe Jesus, enchei essas talhas. E encheram-na até em cima. Então, essas águas que existiam lá era para a purificação. Os pessoal entrava na festa, lava o pé, lava a mão, coisas assim. E tinha essas 6 talhas. Eu já ouvi alguém dizendo que cada uma cabia aproximadamente 600 litros. Não sei exato, mas não era uma água, não era um copo de água que você ia lavar o pé, ver que vou jogar um copinho de água. Não era um copinho de água que tinha 6 copinhos assim, né? Entendeu? Tinha água, mas era algumas coisas assim. Então nós vemos que Jesus falou, enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. Então esse é um mandamento. E o que o Senhor fala para nós. O impossível é nosso impossível. Mas para Deus nada é impossível. Mas o que está ao seu alcance vai encher nas talhas. Como é que você vai encher a talha? Pensa vocês, encher essas talhas foi alguma coisa fácil? Tinha uma torneira assim lá. Quanto tempo tinha os empregados? Vamos, gente, enche a talha. Jesus está mandando encher a talha
nesse dia de hoje. Vai encher na talha. Como é que você vai encher na sua talha? Você vai encher na sua talha com oração, buscando o Espírito Santo, oração. Então, o milagre está com Jesus, que dá trabalho. Dá trabalho. Se eles tinham um poço, eu não sei se eles tinham que ir no poço ou buscar água. É igual quando o Elias foi, o milagre foi acontecer, que eles foram jogando água. No altar, né? No altar, jogando água. Então, mesmo naquela época era difícil. Mas aqui era 6 talhas, era uma quantidade grande de água. E agora a pessoa fica pensando, a fé não é para você questionar. Não está dentro do limite. A fé é o sobrenatural. Você tem que crer no que Deus disse, na palavra de Deus. Fé é agir conforme a palavra de Deus, não é fé. Deus não pede fé na sua fé, Ele pede que você tenha fé na palavra de Deus. Acredita na minha palavra, não é acreditar no que você... porque é uma coisa impressionante. Quando a gente pensa em questão de fé, quando Deus mandou ali em Josué, olha, vão lá, vocês vão cercar aquela cidade lá, para destruir, para conquistar, destruir Jericó lá. E eu destruir, vocês vão lá 6 dias, vocês vão dar 6 voltas sem falar nada. Sem falar nada, entendeu? Rodeando a cidade. Deus já tinha falado, vocês vão fazer isso porque eu já dei a cidade na sua mão, já era deles. Só que eles tinham que obedecer essa parte, entendeu? 6 dias, né? Rodeando aquela cidade. Pensa bem, quando eu fico imaginando isso daqui, meu Deus, como deve ter sido horrível você rodear sem poder falar. Por que eu não posso falar? Eu quero falar uma palavrinha. Mas que vontade de falar. Mas Deus disse que não é para falar. A gente fica ansioso, assim, essa cidade é nossa. Essa cidade é nossa. Não, mas eles tiveram que obedecer. Deram aquelas 6 voltas no 7º dia. Era para dar 7 voltas no 7º dia. E depois, aí sim, agora você estava louco para falar, agora você pode falar. Todo mundo gritaram e a cidade veio ao chão. Entendeu? Eu estou falando assim, porque tem coisas que Deus manda para você falar. Não é para você ficar questionando. A fé você não vai explicar. Né? A fé não tem explicação. Fé é fé. Então, fé é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Deus quem faz o milagre. Por mais que você tente, não vai acontecer. Então nós vemos o seguinte. Quem é que é poderoso para fazer o milagre de transformação? Outra coisa, tinha uva lá? Tinha um bocado de uva? Um monte de uva. Dizem as pessoas que o pessoal fazia uva pisando, né? Tem um monte de gente no lagar, ficar pisando na uva para se transformar em vinho. Não tinha. Entendeu? Então, mas Deus pede, é obediência, é você crer. Olha para o que Deus fala e a nossa boca tem que retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, quando você começa a olhar para as situações, a sua fé vai abaixando, assim, você vai começando a se rastejar. Mas quando você olha para Jesus, o autor da vida, sabe, o Deus Todo-Poderoso, a saber, Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Ali aquele milagre lá em João capítulo 11, que Lázaro havia morrido, já estava enterrado, não tinha mais solução de jeito nenhum. Aí quando Jesus chega e fala para Marta, tira a pedra. Tirai a pedra. O que é que você pode fazer nessa situação? Na situação que você precisa. Eu preciso de um milagre, cada um de nós precisamos de um milagre. O que é que você pode fazer nesse milagre? Você pode confiar na palavra de Deus. O que é que Deus falou, Ele é fiel. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, porque tem recompensa. E Deus honra a fé e a fé honra a Deus. Mas a fé também tem esse ingrediente. Pela fé, Abraão
saiu ação? Obediência. Obediência ao que Deus mandou. Se mandou ficar lá em silêncio, lá, o povo tudo, não é para ninguém gritar, dar as voltas lá, dar seis coisas que ninguém nunca você viu repetir nesse outro ato. Isso daí só ali você tem que ficar, né? Eu estou louco para dar um glória. Nem um glória não era para dar ali. Não era nem momento. Reclamar também. E para não reclamar que estava cansado. Estou cansado. Nossa, não aguento mais. Dá a volta aqui. Não aguento mais. Mesma coisa. Essas pessoas aqui que estavam, vai encher de água as talhas. Não foi assim, ó. Não tinha uma bica lá, alguma coisa lá que eles ficaram. Deu trabalho e eles ficaram enchendo a talha. E às vezes dá trabalho para nós encher a nossa talha. Nós somos uma talha, encher essa talha aqui de oração, de louvor. Quando a coisa está ficando ruim e você fazer igual o Paulo, eu vou cantar louvores. Estou me sentindo toda machucada, mas eu vou cantar louvores. E o milagre acontece ali, foi um milagre também. Entende? Então, nós vemos aqui, um vinho bom. O pessoal diz que o vinho, quanto mais velho, é melhor, né? Nós vemos aqui que não tinha uvas ali para fazer o vinho. Não, mas o Senhor falou, enche as talhas. E eles mandaram encher as talhas e os serventes foram lá enchendo. Esforço é o que você... Para Deus não existe impossível. Mas os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Só que o que é possível a você, de encher a sua talha, é você. É você que tem que fazer. Não espera que eu vou ter fé por você. Você que tem que ter a sua fé no Senhor. Então nós vemos aqui, ó. Encher uma talha até em cima, tirai agora e levar ao mestre Sala. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então inferior. Mas tu, até agora, o bom vinho, guardaste até agora, reservou para depois o melhor. Gente, veja o seguinte, Jesus não transformou a uva em vinho, ele transformou a água. Uma coisa que... outra coisa, nós não sabemos em que momento que ocorreu o milagre. Que hora foi que aconteceu? Foi assim que eles colocaram? Ou foi na hora que o homem tomou? Não sabemos, mas sabemos que o milagre aconteceu. E para ter uma qualidade de um bom vinho, tem gente que 5 anos, 6 anos, eu não sei quantos anos, que quanto mais o tempo passa, o vinho fica melhor. E para Deus, para o Senhor Jesus, não precisa, eu tenho que esperar tanto tempo para mim realizar esse milagre. Não, tem que esperar, vamos fazer alguma parte aqui, vamos esperar. Mas era a necessidade do momento, era a necessidade. E o Senhor, naquele dia, ele operou aquele milagre. Então, ele transformou a água em vinho. Ele poderia transformar outra coisa que ele quisesse, ele poderia encher isso aqui tudo de uva que vai sair... Mas ele transformou a água. Que você pode fazer o que quiser, a água sempre vai ser água, H2O. H2O. Entendeu? Mas ele transformou. E às vezes algo que não tem sabor, tem sabor. Quando você está na presença do Senhor, quando você vai encher na sua talha, então você tem que fazer o seguinte, vai fazendo a sua parte. O que é que você tem que fazer? Deixa que Deus ele vai fazer o impossível. Não é você que vai transformar ninguém, mas você vai cuidando de encher a sua talha, cantando os louvores. Não deixa sair da sua boca palavras que não vai só, sabe? Mesmo que você estiver pensando uma coisa ruim, você fala assim, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso. Não deixa nem sair essa palavra da sua boca, mas fala a palavra de Deus, porque a palavra de Deus em si mesma, ela por si mesma, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. E nós vemos aqui que aqueles milhões de pessoas lá que saíram lá do Egito em rumo à terra de Canaã, parece que entrou só 3 pessoas, né? Josué, Caleb e os ossos de José.
Um morto. Entrou, mas ele tinha esperança que ia acontecer, olha... Seus ossos fossem enterrados na terra. Exatamente, ele não quis nem os ossos dele que ficaram lá. Então eles vieram, entendeu? Por quê? E eu fico pensando assim nessas palavras mesmo. O que o Senhor pode fazer? Mas quando você está na presença do Senhor e eles encheram até o fim, você já, como é que está a sua talha? Mas eu estou no começo aqui, já coloquei um pouquinho de água, estou com um copinho aqui, ainda não aconteceu nada, né? Mesma coisa quando a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito, é para você se encher. Então, quando é para encher a talha, é para você fazer a sua parte. Deixa o milagre com o Senhor Jesus. E o vinho, ele tem representação de alegria, de júbilo, de alegria. E o segundo estágio da sua vida é melhor. Então, esteja atento no que o Senhor fala para você encher. Não fica aí dando ouvidos às palavras de desânimo, que pessoas mesmo vêm e querem desmotivar, né? E não seja você também uma pessoa que quando você vê uma notícia ruim, você leve, mas procure desarmar a bomba. Desarma a bomba e fala, Jesus tem solução, vamos orar, certo? Confia no Senhor e Ele tem grandes obras para fazer isso no nosso casamento, nas nossas vidas pessoais, as coisas que nós temos a fazer. Colocamos sempre Jesus em primeiro lugar. E obedecendo o que ele disser. Se ele falar, enche a talha, você vai fazer, enche na talha. E você não sabe que momento é que a água vai ser transformada em vinho. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é poderoso. Para nós as coisas são impossíveis. Jesus disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Em Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Em Romanos 4,17 diz, a saber, Deus, ao qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Já pensou? Você já se imaginar? Se Deus chama a existência, você já pode se ver na bênção, no que Deus falou para você, vai acontecer. Você já vê, você já se prepara, porque você tem a bênção do Senhor. O que Ele falou, Ele é fiel. Ele é fiel. Diz a palavra de Deus que Deus não mente. Ele é poderoso. Agora, o que nós devemos fazer, enche a talha, enche seu coração de louvor. Quando vem pensamentos que querem te derrotar, te desmotivar, não, você pronuncia, canta um hino de louvor, canta exaltando ao Senhor. E saiba, você não precisa de otimismo, você precisa de fé. Isso aí já é um ingrediente de fé. Fé, e é a fé que Deus está pedindo, não é fé na sua fé, é fé no que Ele disse. Eu não confio no que eu posso fazer, mas no que Deus falou que Ele pode fazer. Se Ele falou, Ele pode fazer. Então, essa palavra do Senhor, que o Senhor possa nos estar fortalecendo e nós não desanimamos. Vamos fazer a nossa parte, mas nunca esquecendo Jesus em primeiro lugar. Tudo que formos fazer, chama Jesus, convida, e Ele é poderoso para transformar algo que parece que não tem nem cor, não tem nada, mas Ele transforma a água sem sabor, que a água não tem sabor, mas transformar em um vinho de boa qualidade. Não é má qualidade não, ainda receberam elogio. O seu segundo estágio ser melhor. Amém? Deus abençoe a todos. Tá?